Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao terceiro vídeo da série que a gente está fazendo, né? Referente a calvinismo versus arminianismo. A ideia desses vídeos, de maneira geral, é trazer uma compreensão sobre a visão reformada, a visão da salvação do ponto de vista reformado, porque para quem é crítico, para entender e criticar com base. E para quem crê desta mesma forma, para que tenha um conhecimento mais aprimorado, obviamente que aqui são vídeos curtos e são vídeos com foco em um público mais leigo, né? Então esse é o objetivo. Aqui não vai ser uma tese de mestrado, até porque eu não teria capacidade para poder fazer isso, né? Então tem pessoas, aí você precisaria estar cadastrado numa escola de teologia para conseguir chegar nesse ponto. Mas então é trazer essa visão mais geral e que te dê base, né? E que te dê base bíblica para poder você argumentar, defender seus argumentos para quem acredita dessa maneira, tá certo? Então, só que antes eu preciso te pedir de você dar um like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque é muito importante. Vídeos desse tipo, quando tratam de assuntos teológicos, geralmente o pessoal não se interessa muito e dá pouca visualização. Mas como o foco do meu canal não é visualização, e sim trazer a palavra da melhor maneira possível, então esse é o foco do meu canal, então não importa que dê pouca visualização, mas você que está aqui e é interessado nesse assunto, você pode colaborar deixando o like no vídeo, porque se você deixar o like, esse vídeo é mais recomendado e essa mensagem vai chegar para muito mais pessoa, porque esse tipo de vídeo ele dá trabalho e dá pouca visualização, entendeu? Mas aqui, se eu quisesse ganhar visualização, eu ia ficar fazendo ou arrumando briga, ou fazendo coisas que o valha para poder aumentar o número de visualização, mas esse não é o meu intuito, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Então, ó, e outra coisa, eu tô fazendo uma playlist, tá certo? Então, essa daqui é uma playlist e que se você tá assistindo esse vídeo, saiba que tem dois antes, eu sugiro que você assista os dois, porque aqui vai ser uma continuação dos dois anteriores. E esse vídeo é um vídeo muito importante, então você deve assisti-lo até o final, porque esse vídeo é o crucial para você entender todos os demais, é o crucial, entendeu? Sem você entender a depravação total, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo, nenhum dos outros vídeos vai fazer sentido para você, entendeu? E aí você também vai estar aberto a teologias muito esquisitas, entendeu? Que tem aí, igual eu fiz uma playlist sobre universalismo ou alguns outros tipos de pensamento teológico. Então esse vídeo aqui realmente é fundamental para que você entenda. E esse daqui eu acredito que deve ser o vídeo mais longo que eu vou fazer de todos os vídeos dessa playlist. Eu acho que esse daqui vai ser o mais longo de todos, entendeu? Porque não dá para ser resumido nesse vídeo. Infelizmente gostaria de ser, mas não dá para ser, tá certo? Então, se você tem interesse realmente de aprender, assista, coloque aí na velocidade 1.5 ou de repente assista um pedaço, pausa, depois assista o resto, também pode ser, tá bom? O importante é você deixar o like e comentários, porque é muito importante, tá bom? Então vamos seguir. Então a gente estava tratando aí no nosso vídeo anterior sobre o sínodo de Dort e os cânones de Dort, e o resultado dos cânones de Dort eu falei para vocês que foram a tulipe, tá certo? Então, hoje eu vou trazer aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui com você, e para poder te mostrar o seguinte. Pronto, eu acredito que está aparecendo aí minha tela. Isso daqui são minhas anotações que depois a gente vai tratar, mas eu queria mostrar isso daqui para você que é muito importante. Então vamos lá. Lembra que Dort foi um sínodo que foi reunido para tratar sobre essa
doutrina desse arminianismo. O arminianismo, ele é bíblico ou não? Então reuniram um sínodo, um conjunto de vários pastores para debater biblicamente esse tema. E só para você ter uma ideia do que é o arminianismo também tem um acrônimo, e esse acrônimo chama FACTS, tá certo? FACTS. Então, é basicamente aí os 5 pontos do arminianismo. Por isso que existem os 5 pontos do calvinismo. Lembra que o seguinte, esses 5 pontos do arminianismo não foi Armínio que escreveu. Isso daí, na verdade, tem um povo chamado de os remonstrantes, né? Que são os descendentes e seguidores de Armínio que criaram isso. Então, com base nisso, esse daqui foi a base de todo o sínodo. Então, você precisa entender qual que era essa ideia para você entender a outra ideia. Então, de maneira geral, aqui não é um vídeo para falar sobre arminianismo, aqui é um vídeo para falar sobre a tulipe. Então, isso daqui vai ser passado bem rapidamente, que é só para você ter uma ideia. Então, o que significa facts? São termos em inglês, que a primeira coisa aqui, o F, deixa eu só colocar no silencioso aqui. Eu estou fazendo isso daqui como se fosse uma live, tá? Porque não dá tempo de editar um vídeo desse tamanho. Então, assim, facts. O primeiro F, tá certo? Que tem aqui, é sempre em inglês. Então, esse primeiro F é essa terceira linha aqui, que é Freed by Grace to Believe. Então, o que é? Livre pela graça para crer. Então, na ideia do arminianismo, a pessoa, ela, de alguma maneira, porque aí depois eu vou tratar isso com um pouco mais de detalhe, de alguma maneira ela é livre pela graça, ou seja, a decisão dela de aceitar Cristo ou não, ou seja, de crer no Evangelho ou não, é uma decisão que ela toma livre, tá certo? Livre. Isso daí depois vocês vão entender um pouco mais como que funciona esse negócio. Deixa eu desligar o outro aqui também. Nossa, o negócio resolveu tudo fazer barulho agora. Bom, então esse primeiro é o F. O A aqui, ele é o seguinte, que é a expiação para todos, tá certo? Então, expiação para todos é uma ideia que a expiação, ou seja, Cristo morreu por todas as pessoas, tá certo? Então, portanto, todas as pessoas têm de igual modo, chances de serem salvas ou condenadas. Cristo não escolheu a ninguém, ele morreu por todos. Segundo ponto, tá certo? O terceiro ponto que tem aqui, que é o C, que é eleição condicional. Então, você vai ver depois, quando a gente estiver tratando isso com mais detalhe, ele vai ver que dentro do pensamento calvinista a eleição é incondicional. Mas a gente vai tratar isso daí mais para frente. O T do facts significa o seguinte, total depravity, ou seja, depravação total. E esse ponto é o vídeo de hoje, que a gente vai começar nisso, porque é um ponto que arminianos e calvinistas ambos concordam, que o homem é totalmente depravado. E eu vou trazer a base bíblica para isso, dessa base bíblica que a gente vai poder seguir dali para frente. E o S é o security in Christ, então é a segurança em Cristo, né? Então, desde que você tá escrito aqui, desde que a salvação vem mediante a fé em Cristo, a segurança da nossa salvação continua pela fé em Cristo, exatamente como Santo Espírito, tal. Então, essa que é a ideia, a segurança pela salvação em Cristo. Então, quando geralmente atacam arminianos dizendo que eles creem em salvação por obras, não é verdade, entendeu? Você vê pela própria declaração deles que não é assim. Bom, beleza. Então, teve esse acrônimo e lembra, depois, quando acabou o sínodo de Dort, eles criaram outro acrônimo que contrapõe o FACTS, que é a TULIP, que é exatamente isso que a gente vai ver com detalhe, tá certo? Qual que é a tulipe? Ela começa com o primeiro T, que é de depravação total, que é a mesma coisa que tem lá no arminianismo. A eleição é incondicional,
Então, unconditional election. Expiação limitada, diferente da expiação ilimitada do Arminio. Você vê que é o oposto. É por isso que eu acho engraçado que eu vi pessoas, não, nem Arminio, nem Calvino. Eu acredito nos pontos de Arminio e outros pontos de Calvino. Não tem como. Um é o oposto ao outro. Se você tem ideia do que você está falando, você vê que não é possível, que um é o oposto ao outro. E depois é graça irresistível, é o I da tulipe, e o último, perseverança dos santos. Isso daqui é um conjunto, tá? Então, quando geralmente acusam calvinistas de dizer, não, é que esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não sei o que lá, quer dizer que a pessoa pode viver do jeito que quiser, você vai ver que quando a gente for vendo ponto a ponto, você vai ver que todas essas acusações é bater em espantalho, porque nenhum calvinista em si, ele defende isso que o pessoal acha que defende, tá certo? Então, a gente vai começar aqui a lidar aí com os textos, então, a parte mais interessante aí dessa... que quando a gente entra para entender todo ponto a ponto, para mim é a parte mais interessante, tá? Beleza? Aquele negócio contexto histórico tal é importante para você saber de onde veio, mas o foco é aqui. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de depravação total, então hoje a gente vai começar pelo T da tulipe, depravação total. Depravação total significa o seguinte, ele diz que a natureza humana foi totalmente corrompida pelo pecado, tá certo? Uma vez que Adão pecou, e, portanto, Adão, aí isso é conceito teológico, tá? Não preciso entrar nisso, mas Adão é conhecido como cabeça federal da humanidade, ou seja, ele foi o primeiro homem criado, portanto, o pacto foi feito com Adão. Adão pecando, toda a sua descendência é participante desse mesmo pecado. Então, com a pecaminosidade de Adão, todos nós nascemos em pecado. Então, nós somos totalmente corrompidos pelo pecado. Essa ideia do totalmente corrompidos não significa de maneira nenhuma que nós somos tão maus como poderíamos ser. Ou seja, o ser humano é mau a ponto de não haver bem nele. Não, não é isso que quer dizer. Essa questão de corrompimento total pelo pecado é por quê? Porque o pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Ou seja, nos relacionamentos, seja na vida... Bom, a vida de casado faz parte do relacionamento, no trabalho, na forma de pensar, na forma de agir. Em todos os pontos, o pecado, ele atingiu o ser humano. Então, portanto, o homem, ele é totalmente depravado. Deixa eu só dar um pause aqui, só para eu acertar um negocinho aqui. Eu nem sei se dá para dar pause, acho que dá aqui, peraí. Voltei aqui, só acertando aí que a fonte ia ficar sem fonte, aí podia cair a gravação. Então quer dizer que o homem é totalmente depravado. Ele em todas as áreas da vida o pecado atingiu. Mas ele não é tão ruim como deveria ser. Porque senão a gente teria perdido aquela questão de sermos imagem e semelhança de Deus. Não, nós continuamos ser imagem e semelhança de Deus, mas é uma imagem corrompida e distorcida pelo pecado. O homem ainda internamente tem a noção do certo e do errado. Isso é algo que Deus implantou nele. Se você pegar sociedades, por exemplo, que não tem ninguém ali que creia em Deus, mesmo assim, ali você vai encontrar alguns padrões morais que são padrões morais para a humanidade como um todo. Ou seja, matar é errado, roubar é errado. A pessoa vai ter alguns padrões morais que esses padrões morais que é inato às pessoas, entendeu? Então isso é normal para as pessoas. As pessoas nascem assim. Então, quer dizer, o ser humano ele é totalmente depravado. Por quê? Porque o pecado, ele atingiu todas as áreas do ser humano. Tá certo? Essa daqui é uma doutrina muito importante. Por quê?
tendo essa consciência de que o pecado atingiu todas as áreas do ser humano, nós temos a ideia de que é impossível para o homem, por sua própria capacidade, buscar a Deus ou fazer o bem. E aqui lembra bem no sentido algo que agrade a Deus. É impossível para o homem fazer isso. Por quê? Porque estamos totalmente depravados. Ainda o bem que tentamos fazer ainda é uma distorção. É feito não pelos motivos corretos, é feito pela sua própria vanglória. Então, quer dizer, a gente não consegue produzir frutos de louvores a Deus. Não conseguimos agradar a Deus. Por quê? Somos totalmente depravados. E não conseguimos, de maneira consciente, chegar a uma conclusão e escolher o bem ou o mal. Tá certo? Então, essa é a ideia do primeiro T, que é a depravação total. Beleza, mas dito isso daqui de maneira resumida, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. Por quê? Porque é muito importante, todas as vezes que a gente tá falando, e aliás eu vou fazer isso aqui, deixa eu até colocar na tela, e eu vou fazer isso aqui durante esses vídeos todos, por isso que eu disse que vai ser um vídeo longo, é a gente tratar com Bíblia, tá certo? Por quê? Porque eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, rapaz, vamos deixar desse negócio de falar, calvinismo, não sei o que lá, vamos pregar a Bíblia. Ué, da onde vier essa doutrina? Lembra que seja calvinismo, seja arminianismo, eles advêm de uma interpretação das escrituras. Ele é uma forma de pegar o todo das escrituras e criar uma compreensão, porque é necessário isso. Se você pergunta isso, o que a Bíblia responde sobre isso? Ou seja, qual é a pergunta que estamos lidando aqui? Como o homem é salvo? O que a Bíblia diz de como que acontece a salvação do homem? A salvação do homem é um ato próprio. Ele que se arrepende, busca a Deus e, portanto, uma vez que ele faz isso, Deus recebe e aí, portanto, ele é filho de Deus. Ou não, ele é uma pessoa que não tem capacidade de se arrepender, é o Deus que vai até ele, vivifica, coloca a fé nele e traz ele, porque é um ato de Deus. E, aliás, isso daí, dentro da teologia, tem um nome de sinergismo ou monergismo, tá? Monergismo é Deus faz tudo do princípio ao fim. Sinergismo é o homem coopera com a sua salvação. Então Deus dá 2 passos, o homem dá 2 passos. Por exemplo, tem que chegar no meio aqui. Um dá 2 passos, o outro dá 2 passos. Beleza, chegou no meio. Então essa é a ideia. Então quando a gente está debatendo esse assunto, é um assunto teológico, bíblico, tá certo? A gente está falando de Bíblia aqui, entendeu? Então qual a base para afirmar que o homem é totalmente depravado, que o homem não tem condição? Será que tem um texto bíblico que diga isso? E aí vocês vão ter uma grata surpresa. Por que é grata? Porque quem gosta de Bíblia vai gostar bastante disso. Deixa eu centralizar isso bonitinho. Que é o seguinte, não tem um texto, tem um monte, tá certo? Eu vou trazer vários aqui e aí a gente vai conversando sobre eles e, obviamente, com certeza eu esqueci texto aqui e aí, mas vocês vão ver que só com esses textos é inquestionável a depravação total ser uma doutrina bíblica. É inquestionável, sinceramente. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir dizer, não acredito nisso. Beleza, você simplesmente não acredita na Bíblia. Vamos lá. Primeira referência que eu vou trazer, Gênesis 6, versículo 5. Então tá escrito aqui, ó, só para vocês saberem, a versão que eu uso da Bíblia aqui é a versão ARA, tá? Deixa eu ver aqui, ARA. Se depois vocês tiverem outras versões, vocês peguem aí e confiram também. A versão ARA, porque a Almeida Revista é atualizada. Eu acho uma versão muito boa e a versão que eu uso, tá bom? Então vamos lá. O Senhor viu a perversidade do homem. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda inclinação, toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Quer dizer, o que está dizendo aqui?
toda inclinação, não é uma inclinação, não é meia inclinação, não é que o homem é um pouco bonzinho e um pouco ruim, não. Toda inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, né? O pensamento do coração. Isso daqui, só para dar um contexto, quando existe a palavra coração, principalmente nas culturas em que foi escrito isso, essas culturas orientais, coração é o centro de onde advém todo o seu pensamento, todo o seu interior. Essa ideia é interior, tá certo? Então é pensamento, é sentimento, tudo vem do coração. Então essa que é a ideia que tem aqui. Tá certo? Então é por isso que toda inclinação da carne, resumindo, é sempre e somente, não é sempre só, é somente para o mal. Tá certo? Então, refutar isso daqui é muito difícil. Salmos 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o que o salmista está falando aqui? Que desde o ventre. Então, não é toda inclinação depois que a pessoa fica grande. Não. Não é toda inclinação igual Gênesis 6, depois que a pessoa chega na idade da razão, da consciência. Não, não. É desde o ventre. Desde a formação até a concepção, até o seu nascimento, até a sua vida inteira, desde que nasce até que morre, toda a inclinação e o pensamento do homem é sempre e somente para o mal. Quem diz isso não sou eu, quem disse isso não foi Calvino, não foi Armínio, quem diz isso é a Bíblia, tá certo? São as Escrituras, cuja o próprio Senhor Jesus Cristo chamou de palavra de Deus. Salmo 58:3. Então, olha aqui, eu estou na terceira citação bíblica, tá? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. De novo, alienam-se, ou seja, eles se extraviam, mas desde a madre. Não é quando você fica grande, não é que você nasce bom e vai piorando. Não, você nasce ruim mesmo, entendeu? Inclusive tem aquela ideia que eu já vi muitos pregadores citar, que é o seguinte: seu filho bonitinho, nossa, a criancinha ali muito boazinha, não ensine ele o que é certo para você ver o que acontece. Com 5 anos ele está incontrolável. Por quê? Porque uma criança pequenininha, quando fica com raiva e dá um empurrãozinho no amigo, ela só deu aquele empurrãozinho porque o limite da força dele era aquilo. Que se ele pudesse, ele dava ali um soco, empurrava ladeira abaixo, porque essa é a natureza. Eles alienam-se desde a madre e andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Por isso que até tem uma passagem que diz que todo homem é mentiroso. Peraí, tá um barulhão aqui. Todo homem é mentiroso, não existe ninguém que não minta. É por causa disso. Passagem, Salmo 58. Vamos lá, Provérbios 29. Quem pode dizer? Pergunta retórica isso, entendeu? Mas é uma pergunta retórica. Quem pode dizer? Purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado. Ou seja, quem pode limpar a si mesmo? Nisso daqui, ó, cai por terra essa ideia de que você pode, por sua própria conta, se achegar a Deus. Entendeu? Depois, quando a gente acabar isso, vocês vão ver que existem algumas linhas de pensamento que respondem essa questão de como que o homem se livra, certo? Da depravação total. Então, vocês vão, chegando no final, vocês vão ver isso. Mas vocês vão ver que essa ideia de livre-arbítrio do homem é uma, assim, não é bíblico. Isso daí não tem na Bíblia, não tem base bíblica para isso. Porque essa pergunta de Provérbios, quem pode dizer? É uma pergunta retórica. A resposta é ninguém. Ninguém pode, por si mesmo, dizer: limpei o meu coração, purifiquei meu coração e estou limpo do pecado. Lembra que o coração é o interior da pessoa. Mente, pensamentos, sentimentos, tudo. Isso é o coração. Tá certo?
Eclesiastes 9:3. Isto é o que sucede a tudo quanto existe debaixo do sol. O mesmo sucede a todos. E ademais, o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvario no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ou seja, do nascimento à morte, há desvario no seu coração. Lembra? Coração interior. Enquanto vivem. Então, não há ninguém que possa dizer que tem possibilidade de salvar-se a si mesmo, de ter o livre arbítrio, né? O livre arbítrio. Inclusive, até eu vejo muitas pessoas dizendo que são arminianas e que defendem um livre arbítrio que não tem nada a ver com Armínio. Na verdade, isso é pelagianismo. E quando chegar lá embaixo, vocês vão ver exatamente isso. Então, continuando. 6. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pergunta retórica de novo. Ninguém conhece, a não ser Deus. É o único que conhece. É desesperadamente corrupto. Então essa ideia, siga o seu coração. Oh, deixa que o coração... Ah, irmão, você está sentindo de fazer isso? Faça isso, siga o seu coração. Não, se você não seguir a palavra de Deus, você vai estar seguindo algo que é desesperadamente corrupto, entendeu? Então, você vê que Jeremias também falou nisso. Eu estou trazendo isso por quê? Porque eu quero mostrar que essa é uma doutrina bíblica e é irrefutável biblicamente isso. Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então você pergunta assim, não, mas a pessoa nasce boa. Essa é uma ideia que é divulgada por alguns autores, né? Assim, alguns autores que têm, se eu não me engano, Rousseau, e tem mais alguns autores aí que eles falam assim, não, um homem, ele é produto do meio, portanto, ele nasce bom. Então, tem duas vertentes, ou o homem nasce bom e vai piorando, ou um homem nasce de maneira... É uma tábula rasa, ele não nasce nem bom nem ruim, ele nasce neutro, e o meio forma ele. Não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que, na verdade, o homem já nasce ruim, né? Então, quer dizer, ele já nasce mal. O pecado já o afetou desde sempre. Então, de dentro dele, ou seja, não é o meio que o transforma. O meio, simplesmente, ele manifesta tudo aquilo que já estava dentro dele. Então, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem, tá certo? Você vê que muito interessante. Peraí, deixa eu só... Tá voltando aqui, só dei uma pausa aqui só para arrumar um negócio aqui que estava travando. Bom, então, dentro do homem, isso aí, o que conta, por isso que Cristo falou que contamina é o que sai da boca, não o que entra pela boca. Não é a comida que contamina o homem, entendeu? Mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Isso que contamina o homem. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Ó, aqui, ó. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Isso daqui é muito importante. Ou seja, essa questão da depravação total, ela diz exatamente isso. Sem que Cristo, através do Espírito Santo, ele opere em você primeiro, é impossível um homem responder positivamente a qualquer coisa. É impossível. Por quê? Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então você vê, se não há quem entenda,
se a pessoa não entende, como que ela confessa? Não confessa. Então, por isso que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bíblia, Romanos. Tá certo? Então é isso que quando a gente fala de depravação total, é isso. A depravação total atingiu todas as áreas da nossa existência. Romanos 5,12, porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa é a ideia do pecado original, o pecado de Adão, que eu citei lá no começo. Então o motivo é a marca a qual mostra que você é pecador, está num corpo pecador, é a morte. Você morre, eu morro, todos morremos, estamos num corpo caído, tá certo? Ainda na natureza de Adão, mesmo para os que já nasceram novamente. Você nasceu novamente, mas você ainda não foi glorificado. Então, portanto, ainda nos encontramos nesse corpo, tá certo? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? O que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Isso daqui é um ponto muito importante da depravação total, porque é o seguinte. Porque você pode dizer assim, não, mas espera aí, depravação total, quer dizer, as pessoas, eu conheço muitas pessoas que não são nem cristãs. A pessoa tem tudo, tem todas as qualidades do cristão, só que é ateu, ele não crê em Cristo, tal. Então isso significa o seguinte, ele diz assim, mas ele faz muitas obras boas. O problema é que as escrituras, elas dizem o seguinte, que obra para Deus, obra boa é a obra que provém da fé, tá certo? Então a fé é o que precede tudo, inclusive as obras boas. Se você faz uma coisa teoricamente boa, mas essa coisa não foi feita por fé, portanto é pecado, tá certo? Então por isso que é engraçado, estávamos mortos em transgressões e pecados. Então essa é a ideia. Você diz, mas a pessoa e um neném, não sei o que, todos mortos em transgressão e pecado. Por quê? O que não provém da fé é pecado. Tá certo? Ó, lembra que aqui a gente está tratando só do T da tulipe, que é a depravação total. Depois a gente vai tratar as demais coisas. E daí, mesmo assim, quando a gente terminar a tulipe, vai ter um monte de pergunta. Ué, mas e esse caso, aquele outro caso? Aliás, é até legal. Coloquem nos comentários se vocês estão entendendo. E se tem dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram colocar aí, porque é bem interessante. Aqui o importante é, eu quero mostrar e provar biblicamente que o ser humano é depravado totalmente e que esse concílio de Dort, eles chegaram na conclusão correta. Depravação total, o primeiro T da tulipe, tá certo? Lembra que aqui, vocês vão ver que qual pergunta que está sendo respondida? Como o homem é salvo? Essa é a pergunta por trás de tudo isso. Isso daqui vocês não podem perder isso de vista, porque aí tudo vai fazer sentido. Então, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu sentimento e consciência estão contaminados. Então, significa exatamente o que a gente estava falando em Romanos 14. A própria consciência que contamina. Para os puros, as coisas são puras. Para os contaminados, não. Por quê? Porque eles não fazem por fé. Não executam por fé, portanto, qualquer obra é pecado. Qualquer obra, pensa em qualquer obra. Obra boa, pecado, entendeu? Na presença de Deus. Isaías 64:6. Porque todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, e lembra, isso daqui está em consonância com Tito em Romanos, todas as nossas justiças como trapo de imundício. Todos nós caímos como folha e as nossas iniquidades como vento nos arrebatam. Então essa é a ideia aqui
Tá certo? Então, quer dizer, não há como alguém produzir frutos bons, a não ser que essa pessoa seja um novo nascido. Não há como. Porque esses trapos de imundícia, eu acredito que todos vocês já saibam, o trapo de imundícia era um trapo que a mulher usava no tempo que ela estava menstruada. Então ela usava aquilo ali, entendeu? Para poder se higienizar. E como na cultura e dentro da lei era proibido o homem se aproximar de uma mulher e tocá-la, né? Tocar numa mulher que tivesse nesse período. Quer dizer, se era pecado tocar na mulher, imagine no trapo, entendeu? Então você vê como é isso que ele está dizendo. As nossas melhores obras são como isso. Então precisa entender a profundidade do que quer dizer as nossas obras para Deus, entendeu? Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Pergunta retórica de Jó. Porque pensa só, somos caídos, depravados. Me diga quem do imundo, todos nós, tirará o puro? Como que você, e isso é a mesma coisa que está escrito, quem purificará? Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e tirei o meu pecado? Quem pode dizer isso? Ninguém. Essa é a resposta. Ninguém. E vai ser assim continuamente até a gente terminar os textos. Eu quero que isso daqui... E, aliás, se vocês quiserem, anotem esses textos todos. Por quê? Porque é muito importante. Isso daqui é base bíblica. É isso que a gente está falando. Quando a gente fala de doutrina, análise de escritura, a gente está falando análise de escritura. A gente está falando de Bíblia, entendeu? A gente está falando de Bíblia. A gente não está falando de pensamento de ninguém. A gente está falando de Bíblia. Obviamente, teve pessoas que sistematizaram. Ótimo, legal, mas aí você confere a sistematização na Bíblia para ver se faz sentido. Jeremias, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Assim também podeis-vos fazer o bem, estando habituados a fazer o mal. Esse habituados a fazer o mal é porque esse hábito, eu coloquei aqui ensinado porque é outra tradução, tá? Então esse hábito aqui... Esse hábito, ele provém da sua própria natureza. Então, o leopardo nasce manchado. O etíope nasce do jeito que o etíope tem que nascer. E alguém pode mudar? Pode, sei lá, o brasileiro mudar? Você consegue mudar a sua própria pele? Não consegue. Então, isso, a sua própria pele está vinculada à sua própria natureza. Então, você não consegue mudar, entendeu? O ato interno você não consegue mudar. João 5:40. E não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Para terdes vida. E aqui é um outro ponto muito interessante quando a gente fala da depravação total. Porque é o seguinte... Não é que Deus, ele te impede de que você escolha o bem ou o mal. Não, Deus não te impede. É você que não quer. Porque a sua própria natureza é má e pecaminosa. Portanto, ela deseja fazer o mal e estar no pecado. É um desejo seu. Você livremente escolhe o mal ou o pecado. Tá certo? Vou dar um exemplo. Eu não gosto... tem alguns alimentos que eu não gosto. Vamos pegar um alimento, por exemplo, jiló. Jiló. Para quem já comeu jiló. Eu vou dar um pior, que eu acho que é horrível, que é chá de boldo. Se alguém já tomou chá de boldo, sabe o que eu tô falando. Aquele negócio é horrível. É horrível, horrível, horrível. Eu tomo aquilo aí só se eu tiver muito mal. E obrigado também, porque por conta eu não faço, não. Então... Eu detesto o chá de boldo, tá certo? Aí a pessoa vem pra mim, fala assim, Leonardo, olha aqui, ó, tem um copo, nossa, de 500 ml aqui de chá de boldo e tem outro copo de 500 ml de uma Coca-Cola gelada aí. Faz mal pra saúde, tá? Mas vamos lá, mas é muito boa. Uma Coca-Cola gelada. Qual que você escolhe? Eu livremente escolherei a Coca-Cola. Por quê? Porque eu quero a Coca-Cola. Tá certo? Ah, mas você não é livre para escolher o chá de boldo? Sou. Mas por que você não escolhe? Porque eu não quero. Entendeu? Então, essa é a ideia. A ideia não é que Deus impede você de escolher. Tá certo? A ideia é que você,
pelo seu livre pensar, você nunca vai escolher o chá de boldo. Por quê? Porque você não gosta. Então, por isso que em João 5,40 diz: e não quereis vir a mim, para terdes vida. Porque o homem, ele é totalmente depravado. Pela sua própria natureza, ele não quer ir a Cristo. Ele não quer. Não é que, não tem opção. Não tem. Você pode escolher, mas você vai escolher? Não vai. Se 100 vezes você for dado a escolha Coca ou chá de boldo, 100 vezes eu vou escolher Coca. Entendeu? Por quê? Porque eu quero. Pronto. E é livre-arbítrio. Você tem o seu arbítrio livre. Só que o seu arbítrio livre te leva ao pecado. Continuando. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem disse isso foi Cristo. Aliás, aqui a gente já vai dar uma... Eu não vou antecipar, mas isso daqui trata de eleição incondicional, tá certo? Eleição incondicional, que é o próximo tema que a gente vai tratar. Eleição incondicional tá aqui. Porque é o seguinte, nós não queremos ir a Cristo. Por isso que ninguém vai a Cristo se Deus antes não o levar, tá certo? Então essa é a ideia. Então, e aí sim, quem for a ele, e eu ressuscitarei no último dia. Então, para ser ressuscitado no último dia, você tem que ir a Cristo. Mas, naturalmente, você não vai a Cristo. Agora, quando Deus opera em você, você vai a Cristo. E aí você é ressuscitado. Então, você escolheu livremente. Entendeu? 17. Você escolheu livremente não ir. Mas, para ir, Cristo, ou seja, o Espírito Santo teve que trabalhar em você, porque senão você não ia, tá certo? João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Esse daqui é João, aliás, eu ia colocar isso aqui por um outro motivo, mas eu vou pular isso daqui, depois a gente trata desse daqui. João 15,5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim... Aqui, ó. Vamos pegar isso daqui. Porque sem mim nada podeis fazer. Significa que você não pode nem aceitar a Cristo sem Cristo. Você não pode fazer nada. Nada significa nada, tá certo? Nada significa que não existe uma coisa que você possa fazer sem Cristo. Isso é depravação total, tá certo? Nada podeis fazer. Então, por isso eu estou insistindo nisso daqui, estou trazendo esse monte de texto, porque isso tem que ficar fixado. E vocês têm que ver que isso está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é demonstrada a depravação total do homem na Bíblia. Então, qualquer outra ideia que venha negando esse tipo de coisa, não é bíblica. Não é possível, porque a Bíblia estaria se contradizendo. Tá certo? Então, a ideia de Cristo é: eu sou a videira, vocês são ramos. Ramo nunca produz fruto de si mesmo. Se ele não tiver enxertado no caule, né? Ele não tiver enxertado ali na videira, ele não tem como produzir fruto. O ramo jogado no chão, ele seca e morre. Pronto, é uma vareta. Ele não tem como produzir nada se ele não tiver enxertado. Então essa é a analogia que Cristo usa. Sem mim, nada podeis fazer. Mas, se tem alguém ainda com dúvida, vamos lá, que ainda tem alguns textos aqui. Segundo aos Coríntios 3,5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quem falou isso aqui foi Paulo, né? O apóstolo. Mas Paulo não defendia o livre-arbítrio? Não defendia, não. Entendeu? Quer dizer, tudo, a gente não pode nem pensar alguma coisa se não vier de Deus, né? E esse pensar alguma coisa, de novo, é para a salvação, e eu vou deixar mais
lá embaixo. Então a pergunta aqui, lembrando, é qual que é o processo da salvação, que é o que a gente está discutindo aqui. Temos mais apenas 3 versículos. E aí a gente encerra esses versículos todos. Romanos 8, de 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tá certo? Pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade, nem em verdade o pode ser. Então, qual que é a ideia aqui? A carne, a inclinação da carne é sempre contra Deus. Porque ela naturalmente não se sujeitará a Deus e na verdade, aqui, nem o pode ser. Ou seja, nem se quisesse poderia ser, porque ela não ia querer. Por quê? Porque a natureza dela é essa. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, tá certo? E aí você lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é algo que manifesta antes. E aí você passa a fazer as coisas pela fé e, portanto, você passa a agradar a Deus. Então, é impossível alguém se justificar a si mesmo, tirar o seu próprio pecado, agir de maneira livre, a aceitar alguma coisa. 21. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não é que o homem natural é impedido de aceitar, ele não aceita. Por quê? Porque ele não quer, entendeu? Porque ele não quer, a natureza dele não quer. Porque lhes são loucura. Ou seja, o homem natural ouve, ele raciocina e fala, isso daí é loucura. Vira para o outro lado. Se fizer isso 1000 vezes, o movimento será o mesmo. Ele vai olhar. Isso é loucura. Vai olhar para o outro lado. Só existe uma possibilidade de que ele aceite. É quando o Espírito Santo previamente trabalhou nele. Aí ele vai olhar e falar, nossa, isso é lindo. Aí ele aceita. Porque senão ele não aceita. E não pode entender. Não é que não quer. Não é que alguns mais inteligentes entendem. Não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus se discernem, ou seja, você só consegue entendê-las espiritualmente. Significa o seguinte, que quando você não é uma pessoa renovada em Cristo, você não consegue entender. Se você não consegue entender, você não consegue se renovar. Se você não consegue se renovar, você não consegue entender. E assim sucessivamente. Último versículo, 2 Timóteo 2:25. Deves instruir com mansidão os que se opõem. Ou seja, essa é a nossa função. Estou aqui falando das Escrituras, e possivelmente pode ter alguém aí no comentário dizendo, não acredito. Maravilha. Deve-se instruir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda. Você vê que exatamente essa é a minha expectativa. Eu estou falando aqui na expectativa de que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, quer dizer, aliás, deixa eu até pegar aqui, isso daí, a 2 Timóteo 2:25, só para eu ler eu não anotei aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Quando você precisa, esse negócio fica travando aqui. Então vamos, lembrando aí vocês, não se esqueçam de dar like, vocês estão até aqui, você vê que isso daí dá trabalho, levantar esse monte de versículo bíblico, então dê like, curta, compartilhe, manda para as pessoas também, porque é muito importante, vamos lá, 2 Timóteo 25 e 26, então, não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, é que na verdade depende, essa versão que eu tô aqui é a ARC, deixa eu mudar para a versão ARA para ficar igual, pronto, ARA, beleza. Não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Significa que a liberdade, você só consegue se libertar dos laços do diabo, conhecer, voltar à sensatez, entender se Deus antes ele
através do Espírito Santo, ele te conceder esse arrependimento. Porque senão você não faz. Nunca. Por isso que é depravação total. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Pronto, voltando aqui. Eu espero que com isso tenha ficado muito claro que o ser humano é completamente depravado em todas as áreas da sua vida. Não há nada que o pecado não tenha tocado. Então, portanto, ele é incapaz de responder positivamente a Deus. Ele é incapaz. Ele não tem livre-arbítrio para a salvação. Ele tem livre-arbítrio para a condenação, porque o livre-arbítrio dele, como o arbítrio é dele, ele responderá segundo o seu próprio desejo, e o seu próprio desejo é o pecado, e portanto, ele sempre responderá positivamente ao pecado, nunca responderá positivamente a Deus. E aí, com esse entendimento, aqui, esses dois textos que eu vou citar, nem vou colocar na tela, mas eu vou citar, pega na sua Bíblia, Efésios 2, 1 e 2, Colossenses 2, 13. Que aí, com esses dois textos, você vai conseguir entender como que funciona o processo da salvação. Que aí depois a gente vai falar de eleição incondicional, em comparação à eleição condicional e tal, que a gente vai tratar depois. Que diz o seguinte, Efésios 1, 2. Ele vos vivificou, ou seja, foi um ato de Deus, vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, você estava morto, você não respondia positivamente, você não tinha livre-arbítrio para a salvação, você não tinha nada disso. Ou seja, quando a mensagem foi pregada, ele foi pregada para um vale de ossos secos, que era você. Você creu porque antes Deus te vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ponto. Porque depois a gente vai tratar esses versículos quando a gente vai falando de outras coisas mais detalhadamente. Mas é isso. Entendeu? A condição do ser humano é morto. Colossenses 2,13. E a vós, quando estáveis mortos em vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Ou seja, Cristo, antes de você dizer assim, eu creio, olha, eu escolhi Cristo. Sim, você escolheu Cristo. Por quê? Porque antes você foi modificado a ponto de poder escolher, porque senão você não escolheria. Tá certo? Senão você não tinha como escolher. Então, ele te vivificou e perdoou os seus delitos, entendeu? E aí, aqui vai ter uma diferença. Então, beleza, você diz assim, ok, Leonardo, depois desse monte de versículo bíblico que você passou, não tem como eu dizer que realmente o homem não é totalmente depravado. E agora, como que eu fujo dessa depravação? Porque tem que fugir. Tem que haver um jeito de fugir da depravação. Porque tanto quem é arminiano, quem é calvinista, ambos creem na depravação. Tudo que eu falei aqui, depravação, eles creem também. Arminiano, calvinista, creem na depravação total. Como é que eu fujo da depravação? Tá certo? E justamente esse é o tema do nosso próximo vídeo. Por quê? Existem algumas correntes teológicas. Lembra, de corrente teológica é pensamento estruturado perante as escrituras, que dão respostas a como que o homem pode fugir dessa depravação, tá certo? A resposta arminiana, ela vem de um conceito chamado de graça preveniente. Depois, no próximo vídeo, eu dou uma explicação dessa questão da graça preveniente. Eu considero biblicamente fraco, por isso que eu não acredito desse jeito, tá certo? Mas meu olhar pode ser tendencioso, porque eu já acredito na eleição incondicional, entendeu? Então, assim,
eu acho biblicamente muito fraco esse conceito da graça preveniente. E eu vou explicar ele com muito detalhe, porque é muito interessante esse conceito de graça preveniente que tem no arminianismo. E por que eu tenho que explicar isso? Porque eu tenho que explicar a resposta do Concílio de Dort para essa afirmação arminiana da graça preveniente, né? E aí, o outro conceito a outra resposta que pode ter isso, que é a eleição incondicional, que é a segunda letra da tulipe que a gente falou. Você teve o T, que é depravação total, o U, unconditional election, unconditional attornment. É que eu esqueci em inglês como é que é, mas é eleição incondicional. Então esse é a segunda letra, que é exatamente o tema do próximo vídeo. E aí você tem outras duas correntes, que uma já é declaradamente heresia, que é o pelagianismo, tá certo? Que ele diz assim, a resposta dele para isso é o livre-arbítrio. Só que o problema do livre-arbítrio é que ele nega a depravação total. Por quê? Ou você é totalmente depravado ou você tem livre-arbítrio. Os dois não dá. Entendeu? O que é a ideia de livre-arbítrio? Você tem uma livre escolha entre o bem e o mal. Você tem a capacidade de escolher o bem e o mal. Livremente. A Bíblia diz o oposto. Você, se tiver 1000 vezes chance de escolher entre o bem e o mal, você vai escolher o mal. Por quê? Porque é a natureza da sua existência escolher o mal. Então, quer dizer, o pelagianismo ele é declarado como heresia, tá certo? Por quê? Porque é antibíblico totalmente. Então, aqui por isso que eu nem cito isso. E existe também o molinismo, que alguns consideram heresia, outros não, só que ele tem um conceito de conhecimento médio, que Deus, através do conhecimento médio, ele imaginou o mundo ele construiu o mundo de maneira que as pessoas conseguissem tomar suas próprias decisões, mas que a sua vontade prevalecesse no final, que é o molinismo. O problema do molinismo é falta de aderência bíblica, entendeu? Então o problema tá aí, o problema é que a filosofia é interessante, o problema é que a falta de aderência bíblica. Mas beleza, então a gente chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está aí com 57 minutos de vídeo. Eu falei que seria um vídeo longo, mas não importa. Se você tem interesse pelo assunto, eu espero que vocês tenham assistido. Deixem comentário, curta, compartilhe. Pode assistir em velocidade 1. Ah, bom, se você chegou aqui é porque você já está terminando de assistir, tá certo? E outra, ajuda, dá um like e passa esse vídeo para mais pessoas. Então, porque dá um trabalho grande, mas o importante é que a gente está fazendo isso. Porque está escrito, né? Quer comais, quer bebais, quer faça isto, qualquer coisa, faça isso tudo para a glória de Deus. Esse vídeo é para a glória de Deus, porque aqui a gente está falando de escritura e o objetivo aqui é trazer conhecimento escriturístico, né, para as pessoas, para que as pessoas cada vez mais creiam em Deus e tenham as suas vidas transformadas. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.